No Peru, a mais antiga civilização da América. O Peru é um país da costa oeste da América do Sul, cortado pela Cordilheira dos Andes e banhado pelo Oceano Pacífico. Estima-se que os primeiros humanos teriam chegado ao território peruano cerca de 2.000 anos atrás. Eles viviam da caça, da coleta de alimentos e pesca. Por volta de 6.000 a.C., diversos grupos já teriam se sedentarizado, vivendo em pequenas aldeias, nas quais praticavam a agricultura. Mudança maior ocorreria por volta de 3.000 a.C., quando pequenos povoados teriam crescido, transformando-se em cidades e dando origem à civilização denominada Caral. Ela é considerada a mais antiga do continente americano e uma das mais antigas do planeta, ao lado das civilizações do Egito, da Suméria e da China. E da Índia. Como não existem muitos registros a seu respeito, não há consenso entre os estudiosos sobre todos os seus aspectos. A civilização Caral se estabeleceu em uma região do Peru conhecida como Vale do Supé, cerca de 130 quilômetros ao norte da cidade de Lima, capital do país. Ela perdurou por cerca de 1.000 anos e se formou em torno de 20 cidades. 2 delas se localizavam às margens do Pacífico, Áspero e Vixama. Já as demais se organizaram na Cordilheira dos Andes, uma grande cadeia de montanhas. Por isso, Caral faz parte dos chamados povos andinos, assim como outras civilizações que se desenvolveram nessa região. A principal cidade se chamava justamente Caral e chegou a abrigar até 3.000 pessoas. A cidade de Caral dividia-se em 2 partes. Na parte baixa havia um anfiteatro, algumas residências, entre outras construções. Na parte alta encontravam-se as maiores residências e os prédios públicos. Pelo menos 7 deles foram construídos em forma de pirâmide escalonada. Em geral, essas construções eram feitas com grandes pedras e argamassa, mas havia também construções de taipa. Nesses locais eram realizadas atividades políticas e administrativas, além de uma série de ritos religiosos. Arqueológicos constataram que pirâmides como as de Caral foram erguidas também em cidades vizinhas e acredita-se que se relacionavam a certas divindades. Todas foram construídas tomando por base as posições usadas, o que revela conhecimento de astronomia. Caral e as cidades vizinhas eram autossuficientes. Seus moradores viviam da agricultura e da pesca e comercializavam seus produtos entre si. Uma das atividades mais importantes era o cultivo de algodão colorido, que a possibilitou o desenvolvimento de uma variada produção textil. Para fazer os tecidos, os moradores utilizavam teares, agulhas de madeira e de osso, rocas, etc., manuseando junco e outras fibras vegetais. Produziam cestos e bolsas em grande quantidade. A produção manual especializada, além da construção de grandes pirâmides, sugere que a civilização Caral era estratificada com poder centralizado. Não há ainda uma explicação definitiva sobre as causas que provocam o fim da civilização Caral. A hipótese mais provável é de que a região tenha sofrido alterações climáticas que afetaram a produção de alimentos, obrigando a população a migrar para outros territórios, mas sabe-se que essa civilização deixou um grande legado para que as
Posteriormente, se desenvolveram na região diversos hábitos e costumes se perpetuaram por séculos. Segundo estudiosos, em Carol, falava-se uma língua que pode ser considerada uma forma primitiva do quechua, um dos idiomas oficiais do Peru, da Bolívia e do Equador, e que é falado hoje por mais de 10 milhões de pessoas. Outro exemplo desse legado é o quipó, objeto utilizado para comunicação e para registros contábeis. Ele era formado por diversos cordões, muitas vezes de diferentes cores, nos quais as pessoas davam nós. A posição e a quantidade dos nós em um fio tinha um significado específico. Um nó em um determinado cordão poderia indicar, por exemplo, a quantidade de milho colhido em certo ano. Como a cidade de Carol era agrafa, não possuía sistema de escrita, o quipó foi essencial no registro de informações relevantes, tanto que continuou sendo usado por alguns povos muitos séculos depois do desaparecimento da civilização Carol. Os incas, que viveram nos Andes no século XV1, ou seja, 16, época em que os europeus chegaram ao continente, ainda utilizavam os quipós em seu dia a dia. Outra prática da civilização Carol foi a construção de geoglifos, figuras desenhadas no solo que podem ser vistas de lugares altos. Pelo menos 2 deles já foram identificados pelos arqueólogos, um em forma de espiral e outro representando o rosto humano. O costume de construir geoglifos chegou à civilização Nazca, que também se estabeleceu no território do atual Peru e que experimentou seu auge entre os anos 1000 a.C. e 700 d.C. Incas, o mais famoso povo andino. Agora a gente vai falar sobre Incas. A sociedade Inca, como a Carol, se formou na região da Cordilheira dos Andes e áreas hoje pertencentes ao Peru. De lá, os Incas conquistaram um vasto império, alcançando territórios distantes em terras dos atuais Equador, Bolívia, Colômbia, Chile e Argentina. A expansão Inca teve início no século 13, quando esse povo se deslocou até as terras férteis, localizadas entre os rios Guatanã e Tulumário. Essa região onde hoje se encontra a cidade peruana de Cusco era ocupada por pequenas comunidades que exploravam os recursos dos rios. Nas proximidades havia também o poderoso Império Ximú. O Império Ximú começou a se formar por volta do século XII, em uma região no norte do atual Peru, no século XIV. Esse povo iniciou um processo de grande expansão territorial, conquistando uma área de mais de 1,2 mil quilômetros quadrados junto ao litoral do Pacífico, conforme se vê no mapa. América do Sul, Império Inca morreu. O Império Inca começou em 1408 e acabou em 1510. Ao longo desse período, os Ximús desenvolveram técnicas de construção de canais e aquedutos que transformaram regiões áridas em áreas cultiváveis. Ali plantavam milho, abóbora, algodão, entre outros produtos. A principal cidade dos Ximús era o Xanxiang, que em seu apogeu chegou a abrigar cerca de 80 mil habitantes. No século XV, os Ximús foram dominados pelos Incas. Inicialmente, os Incas se subordinaram à autoridade desses grupos locais. Porém, essa situação começou a mudar durante o século XIV, quando os Incas passaram a liderar ataques bem-sucedidos a outros povos e conseguiram se impor como a principal autoridade na região de Cusco. Isso deu origem ao Império Inca, que continuou se expandindo. Em meados do século XV,
XV, o Império Inca já ocupava um imenso território e controlava mais de uma centena de povos. Em seu período de esplendor, o Império ocupava uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, aproximando-se do tamanho do atual território do México. Nele viviam cerca de 10 milhões de pessoas. Sociedade Inca. Os Incas viviam em uma sociedade marcada por forte hierarquia, sendo praticamente impossível mudar de status social. Observe como era essa organização social na representação a seguir. As camadas mais altas da sociedade inca eram constituídas pelos membros da elite. Pequena parcela da população que detinha poder e prestígio. No topo encontrava-se o Sapa Inca, imperador e sua família. O imperador centralizava o poder em suas mãos, mas era auxiliado por autoridades religiosas e militares, bem como pelos governantes das diversas províncias do império. Grande parte da sociedade era composta por camponeses que se organizavam em pequenas comunidades, conhecidas como Ayllu. O chefe da comunidade, chamada Curaca, era responsável por dividir as terras entre os membros e garantir que todos trabalhassem. Eles plantavam principalmente batata doce, quinoa, milho, amendoim e mandioca. Os Incas também domesticavam animais, especialmente a alpaca e a llama, que servia como transporte e fornecia lã e carne. Outras atividades importantes eram o comércio e a ourivacia. O sistema de estrelas criado no Império era útil tanto para trocar as peças feitas de ouro e prata, quanto para a aquisição de materiais utilizados em sua produção, possibilidade de fabricar armas e utensílios de metais. Os Incas ficaram conhecidos como mestres dos metais. Cultura e religião dos Incas. Ao contrário de outras civilizações, os Incas não desenvolveram um sistema de escrita que possibilitava o registro de ideias e informações. Para o controle da produção, do comércio, do pagamento de impostos e outras atividades burocráticas do Império, utilizavam o quipó, criado pela antiga civilização Carol. Por outro lado, uma característica bem marcante desse povo consistia em suas habilidades arquitetônicas. Os Incas desenvolveram uma técnica que permitia a sobreposição e encaixe de grandes blocos de pedra sem a utilização de argamassa. Grandes cidades foram construídas dessa maneira e contavam com uma elaborada rede de canais para o transporte de água. Mesmo em locais de difícil acesso, a exemplo de Machu Picchu, localizada no topo de uma montanha de 2,4 mil metros de altitude. Para garantir um controle do seu vasto império, os Incas desenvolveram um complexo sistema de estradas, chamado de Caminho Real. Esse sistema possibilitava o deslocamento de autoridades, mercadorias e povos pelo interior do território Inca. As estradas chegavam a ter milhares de quilômetros e ligavam lugares muito distantes, partindo de Cusco, no atual Peru, até as regiões atuais de Mendoza, na Argentina, ou de Ingapirca, no Equador. As estradas construídas pelos Incas também eram acompanhadas por outras construções, como fortalezas defensivas, sistemas de coleta de água e de recursos e postos de mensagens, as quais eram transmitidas pelos chasques, nome dado aos mensageiros incas. Foi graças a esse sistema de deslocamento e de comunicação que o Império Inca conseguiu se estruturar de forma centralizada e manter o controle sobre um grande império.
Por controlar uma grande variedade de povos, a diversidade cultural dos Incas tornou-se uma das principais características dessa civilização. Exemplo disso pode-se observar na crença em vários deuses e nas festividades que ocorriam nas cidades incas, especialmente na capital do Império Cusco. A principal divindade era Inti, o deus do sol, cuja adoração era imposta a toda a sociedade inca que o considerava o ancestral de seu povo. Oi, gente! Muito obrigada para quem está assistindo. Sério. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique na bolinha para se inscrever. E clique na outra bolinha para se inscrever no canal do Prof. Leomir. Clique nos outros vídeos para você aprender ainda mais. Deixa o like, se inscreva. Muito obrigada e tchau! Foi muito legal! Não se esqueça de pegar o lápis, pegar o seu livrinho. Tchau!